Bom dia, bom dia. O som tá bom, gente? Por favor, me deem um retorno. Que bom que tá ótimo. Então, nós já vamos dar início à nossa exposição da manhã, de sábado. Hoje nós estaríamos em Ferraz, conversando com os amigos de lá. E aqui estamos, para conversar com quem consegue nos acessar e ter esse contato. A gente sabe que as palestras que estão acontecendo aqui pela internet ficam disponíveis e depois as pessoas podem ver, a gente pode divulgar. Mas o mais importante de tudo é que nesse momento nós, enquanto amigos, trabalhadores, possamos estar juntos para elevar o nosso pensamento a Deus. Então nós vamos dar início a essa conversa sobre o Evangelho, sobre a doutrina, elevando o pensamento ao Pai, pedindo ao Mestre Jesus que possa nos envolver, trazendo calma, tranquilidade, trazendo principalmente muito amor a todos nós. Que possamos, Senhor, nesta manhã, aprender, melhorar, nos melhorarmos e principalmente, Senhor, que possamos ter força para passar por toda e qualquer dificuldade que estejamos enfrentando. Obrigada pelo seu amparo, pela sua luz, pelo seu amor que nos envolve, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então agora a gente vai começar a conversar sobre o Evangelho. Hoje eu escolhi como título da palestra a lição do lápis. Por quê? Porque existe um texto que chama com esse nome, com esse título, a lição do lápis. E eu vou ler esse texto para vocês e, de acordo com a leitura, a gente vai conversando sobre o que ele tem a nos dizer sobre a doutrina, como é que a gente pode esclarecer melhor e sentir melhor esse texto nas nossas vidas. Bom? Então, quem já conhece, eu espero que vocês me auxiliem com vibrações positivas. Quem não conhece, o texto é muito interessante. Nós não temos um autor, porque eu já encontrei ele em diversos lugares, escrito pelo Paulo Coelho, mas ele não se cita como autor, ele simplesmente reproduz. Então é um texto que a gente não tem reconhecimento da autoria. E eu vou começar a leitura para vocês, então. A lição do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, ele olhou bem para a avó e perguntou: Vó, você está escrevendo sobre a gente? Você está escrevendo sobre mim? O que é que você está escrevendo? E a avó deu um belo sorriso e disse: Estou escrevendo sim sobre você e suas aventuras. Mas quero deixar claro que o mais importante não é o que eu estou escrevendo. E o menino disse assim: Não, vó, então o que é importante? E ela disse: Mais importante é o lápis que eu estou usando para escrever. E o menino ficou intrigado, olhou bem para o lápis, pegou o lápis na mão e disse: Pô, mas esse lápis é igual a qualquer outro lápis que a gente já viu e já usou. E a avó disse: pode ser igual a qualquer outro, mas ele nos deixa 5 lições que a gente precisa aprender para viver em paz consigo e com o mundo. E nesse momento a avó começou a descrever as lições. A primeira lição, disse ela: tudo depende do modo que você olha as coisas. A primeira lição que esse lápis nos dá: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre nos conduzir para a sua direção, a sua vontade. Então nós temos aí a primeira lição do lápis. A segunda lição do lápis: de vez em quando, eu preciso parar o que eu estou fazendo, paro de escrever e uso o apontador, para fazer o lápis ter a ponta mais fina
Isso pode causar no lápis uma certa dor, mas é necessário para que quando ele retome, a sua ponta esteja mais fina e ele trace melhor as palavras. A terceira lição do lápis. O lápis sempre permite que nós usemos uma borracha para apagar aquilo que está errado. Entenda que corrigir uma coisa que está errada não é feio, não é mal. Pelo contrário, o mais importante é corrigir o que está errado, porque isso nos leva ao caminho da justiça. A quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a madeira, não é a sua forma exterior, mas o que tem dentro dele, o grafite. Por isso, sempre cuide do que acontece dentro de você. E, finalmente, a quinta qualidade ou quinta lição do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada uma de suas ações. Então, esse é o texto que eu escolhi para nós conversarmos na manhã de hoje. Ser um lápis. Algumas pessoas vão dizer assim, impossível sermos lápis, Luciana. Impossível a gente agir como um lápis. Não é agir como um lápis, gente. É ter estas qualidades. A primeira das qualidades é se deixar conduzir. É ter Jesus como nosso mestre e guia e saber que tudo que ele ensinou, tudo que ele pregou, tudo aquilo que ele nos deu exemplo é o que nos guia para frente. É o que nos faz acertar o caminho. Muitos vão dizer assim, mas está tão distante os exemplos de Jesus. Os exemplos de Jesus podem estar distantes de nós por tempo, mas ele não está distante de nós pela necessidade de praticarmos e fazermos o bem. Então, quando nós paramos e pensamos no que precisamos fazer, como precisamos fazer, o primeiro é lembrar que a mão de Deus nos guia. E essa mão que nos guia, ela vai nos direcionando de acordo com as nossas necessidades. Olha só o que tem acontecido no mundo. Muitas vezes nós nos pedimos, né? Como eu preciso de um tempo, como eu quero ficar em casa. E agora nós temos esse tempo, nós temos essa possibilidade. E o que é que nós estamos fazendo dela? Nós estamos só reclamando porque estamos em casa, porque não temos nada para fazer, ou nós estamos aproveitando esse tempo que estamos em casa para poder aprender mais, estudar mais, nos ligar com a nossa família. Nós estamos usando o caminho que Deus está traçando para nosso melhor, ou nós estamos simplesmente reclamando? Seria mais ou menos assim: eu pego um lápis para escrever e o lápis cai. Cada reclamação é uma queda do lápis. Cada reclamação, cada desvontade, né, que a gente tem, essa palavra nem existe, cada falta de vontade de aprender é uma vez que o lápis cai da nossa mão. Ou melhor, da mão de Deus. Então, quando a gente se coloca nessa condição de estarmos sendo guiados para nosso melhor, nós nos colocamos na posição do lápis, que vai traçar a sua história, mas seguindo o ensinamento, seguindo o direcionamento que é dado por Deus nosso Pai, através do Evangelho, através do que os Espíritos de luz nos falam, através dos ensinamentos que nós podemos ter numa conversa simples, trivial, no ponto de ônibus. Tudo isso são aprendizados. E é o caminho sendo traçado pela mão de Deus. A segunda lição, que de vez em quando o lápis precisa ser apontado. Assim acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós temos as nossas particularidades, peculiaridades, temos as nossas qualidades, temos os nossos defeitos, e para poder melhorar, nós precisamos ser apontados. E aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a tristeza. E isso acontece para que a gente possa se erguer dessa dor, que a gente possa se erguer deste sofrimento, que a gente possa se erguer da tristeza. Nós não temos conhecimento da nossa vida daqui a
10 minutos para frente. Por que eu tô falando 10 minutos? Porque até daqui 10 minutos eu tô conversando com vocês ainda. Então, esses 10 minutos eu sei o que eu tenho para fazer. Mas e depois? Como é que eu vou precisar agir? O que é que eu vou precisar fazer? Isso vem do sendo apontado pelas características que nós temos, pelos desafios que nós encontramos. Então, muitas vezes as lições são: você é uma pessoa muito orgulhosa, Luciana. Você precisa melhorar o seu orgulho. E quando a lição do orgulho vem para diminuir esse orgulho, como é que eu vou agir? É claro, vem a dor. Vem a dor de estar sendo apontado. Emmanuel fala que todos nós somos como uma pedra preciosa que a vida vai burilando. Esse burilamento também é a causa da dor. E essa dor não é porque, ai, Deus é injusto e quer me ver sofrer. Não, essa dor é porque Deus é perfeito e quer que nós sejamos perfeitos também. Então, saber que apontando o lápis a ponta fica melhor, sabendo que a dor que a gente sente, as dificuldades que a gente enfrenta, a falta de a falta de oportunidades que às vezes acontece, que a gente tem oportunidades que é do jeito que a gente quer, né? Porque a vida não acontece do jeito que a gente quer, que causam esse sofrimento na gente, essa é a mudança que Deus está fazendo no nosso caminho para o nosso melhor. Ah, mas eu queria tanto encontrar um emprego onde eu ganhasse 100 mil por mês. Ah, mas eu queria tanto ter uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa. E esse eu queria tanto vai causando uma coisa chamada ansiedade em cada um de nós. E essa ansiedade é o que vai dificultando esse contato entre nós e o que nós precisamos aprender. O Evangelho nos diz, e como a Bia já conversou com a gente na quinta-feira, quem viu sabe do que eu estou falando, ela falou sobre a questão da humildade, de sermos humildes. O Evangelho, ele nos traz um alerta no capítulo 7. Ó homens, por que lamentais as coisas ruins que vos acontecem? Não está com essas palavras lá no Evangelho. Depois procurem lá no Evangelho, capítulo 7. Por que lamentais as coisas ruins que vos acontecem, se vós mesmos vocês mesmos plantaram isso? Vamos traduzir aqui. Se nós plantamos como nós plantamos, o Evangelho segue dizendo: vocês plantaram isso através do vosso egoísmo, quando você só pensa em você, quando você só dá valor àquilo que é de ouro, aquilo que é de dinheiro, aquilo que é nome, aquilo que é renome. Nós erramos. Nós deixamos de aprender com os ensinamentos de Jesus e queremos viver nossa vida como nós queremos. Isso é o orgulho, isso é o egoísmo dentro da nossa vida, dificultando esse apontamento. Quando a gente se permitir apontar, nós vamos continuar trilhando um caminho melhor. Então é por isso que vem essas dificuldades. Ah, Luciana, mas hoje em dia eu não estou querendo um emprego que me banque 100 mil por mês. Ah, Luciana, hoje em dia eu não estou querendo a melhor empresa do mundo, eu só estou querendo um emprego. Que bom. Então, que bom que você só está querendo um emprego. Porque dessa forma, você vai batalhar para conseguir aquilo que você quer. E olha quão importante é isso, quando a gente reduz as nossas expectativas. Quanto importante é isso? Reduzindo as nossas expectativas, a gente consegue olhar aquilo que a gente faz de bem, que faz de bom, e a gente consegue se transformar. Se antes eu queria trabalhar numa grande empresa, se antes eu queria ter um salário milionário, hoje eu já estou aprendendo a querer aquilo que eu posso ter para viver bem. E aí vem as novas oportunidades. A gente vai aprendendo a fazer coisas gostosas. Quantas pessoas no meio dessa crise toda não aprenderam que elas sabem fazer comida boa e que essa comida boa está servindo para outras? Quantas pessoas não aprenderam que sabem pegar uma máquina de costura e costurar uma máscara?
E isso elas estão fazendo para ter uma renda, mas elas estão fazendo para doar para quem precisa mais. Quantas pessoas não estão reaprendendo a fazer uma coisa diferente para viver melhor? Isso é o apontar, é o se deixar apontar para poder seguir em frente traçando o melhor de cada um de nós. A terceira lição do lápis: todo mundo pode errar. Todo mundo pode fazer uma coisa inadequada. Ninguém que está aqui encarnado tem a perfeição em si. E aí a gente vai pensando nisso e dizendo assim, ó, o lápis permite que venha a borracha e apague. Agora, o que nós, enquanto seres humanos encarnados, temos para nos melhorarmos nesse momento do erro? É o saber pedir perdão. É o saber que eu posso chegar no meu irmão quando eu erro e consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, quando eu tenho essa consciência de que, por mais estranha tenha sido a minha atitude, a palavra dita de forma inadequada, a ação que foi julgada de forma errônea, isso a gente pode olhar para o outro e fazer assim, me perdoa. E se o outro disser, sei lá, a gente pode agir melhor. E agindo melhor, a gente vai mostrando que a gente aprende e que a gente tem todas as possibilidades do mundo de transformar as nossas atitudes ruins em atitudes boas. O lápis, você está aí escrevendo e a palavra era com A e você coloca O no lugar. Você pega a borracha, apaga, refaz o A e continua a escrita. Por que nós temos tanta dificuldade em entender o nosso erro, apagar aquilo que fizemos errado, consertando e fazendo o certo? Muitas vezes a gente desiste. Isso não deu certo, isso está errado. E aí a gente sai e simplesmente deixa de lado aquilo. Isso não é aprender. Isso é desistir. E por que é que nós precisamos desistir? Se tudo no universo nos ensina a seguir em frente. A minha irmã sempre usa um versinho um versinho ou um provérbio, não sei. Ela sempre diz assim, ó, tem noite ou tem dia que até parece noite, mas que bom que vem um dia novo depois da noite. É exatamente assim que a gente precisa entender as situações da nossa vida. Tá parecendo noite, tá ruim, tá difícil, eu fiz errado, mas depois vem um novo dia. E nesse novo dia, uma nova luz, uma nova possibilidade da gente se erguer e fazer de novo, consertar, por que não? Às vezes a gente não precisa nem usar a palavra me perdoa ou me desculpa, basta simplesmente que a gente conserte aquilo que a gente fez. E consertando, as pessoas ao nosso lado não vão pensar na palavra que a gente diz, mas elas vão observar as obras que a gente constrói, aquilo que a gente faz. A quarta lição. A quarta lição do lápis diz o seguinte, que nós temos uma coisa muito importante, mas não é fora. O mais importante de cada um de nós não é o que está fora. O mais importante de cada um de nós é o que está dentro. Assim como do lápis, a parte de fora, que a gente sempre procura um desenho, aquela que tem o desenho mais bonito, a borrachinha mais diferente na pontinha de trás, isso não é o que tem de importante no lápis. O mais importante do lápis é o que está dentro dele, é a grafite. E se esse grafite for um grafite de qualidade, ele vai ser um lápis que vai durar bastante tempo e vai fazer boas obras. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para dentro de nós. Entender que nós somos o grafite que traça um caminho para o bem. Para o nosso bem e para o bem do próximo.
Esse grafite vai ser apontado, vai apagar quando errar, mas é ele que é a essência. Então nós precisamos entender que nós, enquanto essência, e aí eu gosto muito de pensar o seguinte, que a doutrina espírita ela nos ensina dois verbos, o ser e o estar. Ser é o espírito, é aquilo que é eterno, aquilo que nessa encarnação ocupa essa forma, mas numa próxima vai ocupar uma forma diferente. Mas ele vai estar sempre lá. É ele. É a essência de tudo. E essa essência, o ser, é mais importante do que o estar. O estar é a condição em que eu estou. Hoje eu estou Luciana. Hoje eu estou professora. Hoje eu estou numa condição de ensinar. Mas e amanhã? Daqui a 100 anos, qual será a minha condição? Eu posso estar vivendo em outro país, eu posso estar vivendo em outro mundo, eu posso estar na condição de uma pessoa com menos posses, eu posso estar na condição de precisar aprender mais. E esses dois verbos, eles nos dão clareza do que é essencial. A essência não é o estar, a essência é o ser. Como eu sou? Quais as qualidades que eu tenho? Qual a força que eu tenho de cair e me reerguer? Qual a força que eu tenho de esticar as mãos, dar as mãos para os outros e conseguir trazer esses irmãos juntos comigo? Isso é o ser, não é o estar. Essa é a grafite. Então a gente precisa ser o grafite. Vou sempre me corrigir, porque eu falo a grafite, o correto é o grafite. Então, este é o grafite. E para ser um bom grafite, eu preciso estar atento ao que acontece dentro de mim. Tudo nessa vida me causa pânico, tudo nessa vida me causa desesperança, tudo nessa vida me traz tremor, temor, ou eu sou uma pessoa que consegue enfrentar bem as coisas. Eu sou aquele que vê a dificuldade e vai lá e enfrenta. Eu sou aquela pessoa que sempre tem uma palavra positiva para alguém. Eu sou uma pessoa que no ponto de ônibus tem alguém chorando, eu pergunto o que é que está acontecendo. Eu sou aquela pessoa que, no meio de uma grande confusão, peço calma, ou eu sou aquela pessoa que faço tudo ao contrário. Se eu sou a pessoa que faz tudo isso pensando no bem, pensando no melhor, pensando nos ensinamentos de Jesus, pensando no perdão, na caridade, na vida futura, eu sou um bom grafite. E precisamos analisar essas nossas condições. E tendo essa análise, nós precisamos nos transformar. Ah, Luciana, mas você está falando, parece que é tão fácil. Gente, fácil não é. Alguém achou fácil aprender a andar? Alguém achou fácil aprender a falar? Alguém achou fácil aprender a escrever? Não. Quando nós estávamos naquela fase de aprender a andar, aprender a falar, aprender a escrever, era difícil. Mas hoje é natural. Vocês podem dizer para mim assim, mas porque a gente sempre fala, né? É tão fácil quanto andar de bicicleta. É tão simples quanto andar de bicicleta. Aí vocês podem falar, mas eu não sei andar de bicicleta. Então tenta. Pega uma bicicleta e começa a andar. Põe esse como seu primeiro desafio para se entender como uma pessoa melhor. Mas é simples. Pode não ser fácil, mas é simples. É preciso que a gente tenha essa força de buscar o que somos de melhor para dedicar a quem está ao nosso redor. E a última lição do lápis. A última lição. E que ela já vem sendo falada em todas as outras lições. O lápis sempre deixa uma marca. Assim você, assim eu. Nós sempre deixaremos uma marca onde nós passarmos. Nós vamos deixar marcas positivas
se tivermos atitudes positivas. Nós vamos deixar marcas negativas se tivermos atitudes negativas. E aí cabe, então, a questão de o que eu quero ser para poder transmitir o que é bom ou transmitir o que não é bom. Fica fácil quando a gente coloca assim, né? Mas tudo isso está no Evangelho de Jesus. Eu não falei nada aqui que não esteja no Evangelho. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar essas lições do lápis no capítulo, vamos lá, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, deixar marcas positivas. Nós vamos encontrar no capítulo 17, sede perfeitos, o homem de bem. O grafite precisa ser bom para que a gente possa atribuir a outros condições positivas. A borracha, saber que é necessário passar uma borracha nas coisas. Perdoar e pedir perdão. Nós temos lá no Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. A questão da observação das nossas imperfeições. Devemos divulgar o mal alheio? E em tantos outros lugares no Evangelho, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo, porque foi onde eu trouxe, levantei a história para conversar hoje. O apontador, bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Ou então a gente pode até pensar na questão do causas atuais das aflições. A gente pode pensar nisso como sendo o apontador. Por que nós precisamos ser apontados? O que é que nos aflige hoje em dia? E quando a gente pensa nisso, a gente vai então para o primeiro, né? Para o primeiro ensinamento do lápis. Deus nos conduz. E se Deus nos conduz, a gente vai aprender lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Necessidade da encarnação. Para que nós precisamos encarnar? Olha quantos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus, nós temos numa história tão simples. E é essa simplicidade que a gente precisa trazer para a nossa vida. Os momentos são turbulentos. Existe insegurança, existe medo, existe angústia, mas como é que eu lido com tudo isso? Nós precisamos lidar como o lápis. Saber que estamos sendo encaminhados para fazer algo bom a cada dia, nos melhorarmos a cada momento e deixarmos marcas positivas onde quer que nós estejamos. Então fica aí, gente, a conversa de hoje, a lição do lápis. E que a gente possa, de verdade, nesse momento, ser um lápis na mão de Deus, para traçar agora boas vibrações. Que a gente possa levar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a todos os amigos da espiritualidade superior, pedindo nesse instante, Senhor, que a equipe de luz possa envolver o nosso planeta em paz, harmonia, alegria, esperança, fé. Que cada um de nós nesse instante possa ser um ponto de luz a iluminar todos os lugares, todas as pessoas que encontrarmos. Senhor Jesus, que a tua luz possa nos trazer esperança, hoje e sempre, de fazermos o nosso melhor. Gratidão por tudo que já vivemos, gratidão por tudo que iremos viver, e que seja apenas um momento, um aprendizado. Que a luz do Pai possa nos envolver nesse momento, nos unindo em pensamento e em coração, fortalecendo aqueles que estão ao nosso redor, fortalecendo aqueles que nos ouvem, que nos veem, aqueles que conversamos via WhatsApp. Vamos deixar mensagens positivas, vamos fazer boas marcas, ser um bom lápis. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Não vou me alongar,
porque o combinado é esse, 30 minutos, e a gente já chegou nesse limite. Agradeço de verdade e que essa lição do lápis possa ser levada para as outras pessoas, para que vocês possam contar em casa, para que vocês possam contar na escola, para que vocês possam usar isso com as crianças, para que eles possam aprender, assim como nós precisamos aprender a ser cada dia melhor. Muito obrigada, gente, muito obrigada do fundo do coração e que muita paz envolva todos vocês nesse sábado de luz e de amor. Fiquem em paz.